Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor, não tem hora para assistir o nosso Simprocast em parceria com a Folha Londrina. Hoje estamos num dia especial aqui. Eu vou numa conversa que eu gosto muito. Vou conversar com a Lúcia Massitelli. Massitelli, tremendo nome italiano, né? Pois é. Então, e a família é italiana, obviamente. Italiana também, né? por parte de pai. Você sabe que a minha também, a minha família Prochet, parece francês, mas é italiana. Olha. Isso é uma história que eu vou contar depois. Ok. Tá? A Lúcia é fonoaudióloga, tá? E está conosco no Simpro Especialidade desde o começo. Desde o início. É. Sim. Se não me engano, você foi das primeiras ali, Sim. primeiro, e está até hoje até conosco. Hoje. Né? Sim. E o que exatamente faz uma fonoaudióloga para o Sindicato de Profissionais de Escolas? Olha, uma das maiores atuações é dentro do campo da voz, né, cuidando da saúde vocal dos professores. E também, é claro, da fala das crianças, desenvolvimento de fala, de linguagem. O seu público hoje lá, a sua clientela no sindicato, é mais professores ou filhos de professores? As duas funções eu tenho hoje, de professores, a saúde vocal, e dos filhos dos professores com problemas no desenvolvimento da fala. Olha, você sabe que no nosso Simprocast passado eu mencionei meu irmão que roncava. Nós começamos com um dentista, eu tinha um irmão que roncava. E eu tinha um outro irmão, o mais moço, eu era o do meio. Do meio não é nada. Né? Você tem o irmão mais velho, é o primogênito, o mais moço é o caçula, e o do meio, que não é nada. Mas o meu irmão caçula, ele tinha um problema de fala. Ele trocava uma letra pela outra. Entendi. E ele se tratou aqui em Londrina, ele é o único londrinense dos filhos dos meus pais, ele se tratou aqui em Londrina como uma fonoaudióloga, que eu não me recordo o nome, mas eu acho que era a única da cidade. Nossa. E ela ficava com um palitinho, né, na língua dele, fazendo os exercícios. Né? Não sei se para soltar a língua. E hoje ele fala perfeitamente, não tem nenhum mas também já está velho, não tem problema algum, mas consertaram na época. Claro. Isso é comum, né? Isso é muito comum. É muito comum e, como você disse, quanto mais cedo, né, quanto a criança ela vem procurar ajuda, é mais fácil para você solucionar. Até porque para não implicar em problemas também na parte de escola, né, no desenvolvimento escolar, emocional, interação, é uma série de outros fatores, né? Eu tinha um primo no Rio que veio passar férias aqui em Londrina. Eu tinha vários primos no Rio que vinham para o interior, né, antigamente. E esse primo era gago. Era gago. E a minha mãe cismou. Minha mãe não gostava de nada que não estivesse funcionando bem, sabe? Ela cismou com o gago, que já tinha 18 anos, e botou nessa mesma fonoaudióloga. Sim. Melhorou muito, muito, só nas férias aqui. Sim, com Aí certeza. todas as férias que ele vinha, ele ia para a fonoaudióloga, que eu não me lembro o nome. Olha Vou aí. até perguntar para o meu irmão, depois eu te falo. Com certeza, né? Então em você todas conserta as fases, gago também? Em todas as fases, né, da vida, né, que tem algum tipo de incômodo, que tem uma dificuldade que não foi superada na infância, ela pode sim ser superada numa idade posterior. Viu, Kaori? Kaori não fala nada. Eu pergunto, ela só fala, ela só ri, não fala nada. Mas então vamos continuar. Vamos voltar aqui para a nossa conversa, que está muito interessante. Você atende no sindicato todo dia, só de manhã, de tarde? Como é que faz se eu quiser ir lá para o atendimento? Arrumar a minha voz para eu poder cantar? Nas quartas-feiras de manhã eu estou lá. É esse período. E depois, é claro que a gente faz uma avaliação nesse tempo em que o profissional vai até lá na quarta-feira, nas quartas-feiras. E aí a gente direciona a necessidade de uma intervenção, não há, quando há, daí a gente direciona para o meu consultório. Aí segue o tratamento, né, em outro local, que é no meu consultório particular. Consultório particular, então. Isso, para dar sequência à avaliação que foi feita dentro do Simples Especialidades. E lá no Simples Especialidades e depois do seu consultório faz aqueles exercícios que a gente comentou do meu irmão com o palitinho. Isso. Ele tinha um negócio que eu achava engraçado, que ele virava a língua assim, ele fazia canoinha. Era um negócio assim com a língua, né? É que cada caso é um caso, né? Assim, tem a parte da estrutura orofacial, que em alguns casos precisa ser trabalhada, e nem sempre você necessita dessa atuação, né? Que nem no caso de voz. Então, você vai direcionando de acordo com a patologia que o paciente está trazendo para o consultório. E qual tem sido a mais comum, no caso de professores? Mais comum
São nódulos em pregas vocais nos professores. Você sabe que eu tenho um tio, que eu acho que já falei aqui no Simprocast sobre ele. Esse tio, ele é professor de canto. Ele cantou, ele tem 90 anos. E dá aula ainda. Sim. Ele cantou no Teatro Municipal, fez a carreira dele no Teatro Municipal, né, e hoje ele dá aula para artistas, antigos artistas globais, tem aula com ele. E o tio Vitor, ele tem uma característica interessante, né? Que uma das alunas dele, eu não vou dizer o nome, mas que era uma cantora famosa, tá? Tinha um calo na corda vocal, que na hora que ela fez o Vocalize, ele disse assim, olha, você tem um calo na corda vocal, tá? Você tem que cuidar. Era uma cantora que puxava muito a voz, cantava muito em falsete, depois eu conto para você quem era, né? Okay. E ela teve que fazer um tratamento. Sim. Né? E não é um tratamento simples, não, né? Não. Na verdade, quando você tem uma disponibilidade de tempo, é mais fácil para você gerenciar o tratamento. Mas quem chega no consultório, geralmente já tem uma agenda mais difícil. No mínimo, ele vai trabalhar meio período. Então, junto com o tratamento, ele também utiliza essa voz. Então, a gente fica numa situação mais delicada, né? Contendo os abusos, trabalhando, orientando, e são técnicas que são usadas diariamente para que a gente consiga fazer a reabsorção nodular. Aí volta a funcionar de forma normal essas pregas vocais e a qualidade de voz. A corda vocal são divididinhas em dó, ré, mi, fá? Nós temos as pregas vocais que estão localizadas na laringe, são 2, e elas vibram para a emissão do som. E é óbvio que esse som ele vai estar vindo para as caixas de ressonância naturais, que é a faringe, a boca, dente, e o nariz. Também. Então, aí no final ela vem para a parte de... Esse som vem na nossa face e aí a gente... com o movimento de boca, de lábios, de língua, a gente consegue fazer a produção da voz. Então, é todo um sistema, não é só pregas vocais. Geralmente, a pessoa chega com essa... É o aparelho fonador. Então, aí, olha isso, só. Acertei? Tem um sistema, o aparelho fonador. É o aparelho respiratório, aparelho fonatório e o aparelho articulatório. Então, isso forma o sistema fonatório. Então, um depende do outro para um bom funcionamento, para ter um equilíbrio. Que fantástico. E o que você diz aqui a respeito do meu aparelho fonador? Ele tá bom? O que você acha que eu precisaria fazer? Aí nós teríamos que fazer uma avaliação mais precisa. Aí depende também do uso que você faz, dos seus objetivos, porque, como eu disse, cada um chega tendo algum objetivo dentro da terapia, da consulta e do tratamento. O meu uso é professor. Aí sim. Você sabe que eu tenho uma experiência fantástica. Eu comecei a dar aula, quando eu vim do Rio para Londrina, eu comecei a dar aula na Unopar. A minha primeira aula, eu fiz uma preparação, que eu queria dar eu não queria uma aula, eu queria um show. Né? Tanto que eu usei data show e eu fui um dos primeiros desse troço. Aí, quando eu comecei a aula, o data show não funcionou. Ela aparecia metade da tela só. Né? Aquilo foi me dando um desespero. Aí eu falei assim, gente, espera aí. Eu pensei, falei, eu vou fazer chamada. Né? Aí eu comecei, Antônio... Né? Aí a menina que estava na segunda fila fez assim, não estou ouvindo nada. Né? Aquilo começou a me dar um desespero, era a minha estreia. Era a minha estreia. Frustração. Aí eu peguei, olhei para o último lá atrás e joguei a voz nele. Né? Concentrei e joguei a voz nele. Aí todo mundo me ouviu e eu disse, olha, o que está acontecendo comigo não é normal. Né? Porque eu preparei um show para vocês e essa porcaria não está funcionando. Então, espera um minutinho que eu vou consertar. Eu consertei o negócio e realmente dei um show. E depois que eu acabei a aula, né, e daí eu comecei a usar a impostação de voz, comecei a usar as técnicas todas, né? Sim. Para poder projetar a voz ao fundo da sala. E nunca mais tive problema, não de voz. Tive outros problemas em sala de aula, tá? Que é normal para o professor. O professorado que está vendo sabe que cada dia não existem 2 aulas iguais. Sim. Não tem decorar aula. Né? Você tem que chegar lá, dar o seu recado, olhar para os alunos, né? Que eles vão te dizer, eles vão te dar, as carinhas vão te dar uma resposta. Sim. Né?
E para cantar, você acha que eu conseguiria cantar? Então, Então, aí o canto... então é terrível. O canto já é uma outra área dentro da fonoaudiologia. Então, eu trabalho particularmente com a voz falada. E aí tem outro grupo de profissionais que trabalham com a voz cantada. Que são outras orientações, é outro segmento dentro dessa área de voz. Lúcia, o que prejudica muito a voz? Hábitos. Isso, exatamente. Esse era o ponto que eu queria abordar. Hábitos. É o que eu falo assim, o professor ou quem usa a voz de uma forma mais intensa. Hidratação é fundamental. Manter a hidratação. Hábitos, alimentos. Alimentos. Estão correlacionados com a voz? Estão correlacionados. Me diga quais que melhoram a voz, Sim. porque... Eu vou primeiro falar para você aqueles que nós pedimos para que sejam evitados. Café. Já estou ferrado. Todos fazem essa cara de decepção. Inclusive, quando eu vou às escolas, que eu dou as palestras, o café, ele acaba estimulando o refluxo gastroesofágico, que acaba irritando a laringe e as pregas vocais. Então, a gente pede para que seja evitado. É claro que antes e durante o período que você está utilizando essa voz. Mas você está em casa, está num fim de semana, né? Se você quer tomar o seu cafezinho, não tem problema. Ou à noite, depois que você já usou essa voz. Leite, derivados de leite. Porque eles acabam aumentando e engrossando a mucosa do trato vocal, que também traz prejuízos. Por enquanto, eu estou 2-0 para ela. Então, e aí, alimentos... se melhora. Vamos ver, hein? Alimentos pesados, gordurosos, que dificultam a digestão, e aí o diafragma também o movimento acaba sendo prejudicado, e ele está intimamente ligado à produção vocal. Então... Lúcia, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. Depois vamos retomar, Pode não acabou falar. não. Costela fogo de chão. Você sabe porque eu fiz a pergunta, né? Sim. O marido dela é o nosso gaúcho, o Moacir, do sindicato, que é o artista da costela fogo de chão. Aliás, tem uma marcada aí, eu não sei tem que mesmo. dia que é. Acho que é dia 19. Pro mês que vem. A gente não pode falar a data aqui, que eu não sei quando vai ao ar. Também não tenho certeza. Mas eu acho que pro mês de novembro tem uma marcada e ele tem surpresas. Né? Então, costela fogo de chão pode. Só no domingo que você vai comer e vai para sua casa. E se for feita pelo Moacir, que ele deixa aquela gordurinha derreter toda. Pior ainda, né? Então, mas derrete para fora. Aquilo pinga na churrasqueira. Desde que você dance, faça algum movimento, e né? Ele faz, exercício físico. Ele faz. O Moacir toca sanfona. Conhece, Caio, Moacir? Você vai no nosso próximo, acho que é dia 19 que está marcado. Não tenho certeza, mas acredito que seja. Vou mandar convite para vocês dois. Aí você vai ver o que é uma costela fogo de... Uma não. Ele faz 50 costelas. São várias. Assim, ficam em pé, ele vai para lá 4 horas da manhã. É 4, né? Pelo menos é o que ele diz para você. Dorme né? lá. Ele dorme lá. Ele não dorme, não. É o que me diz, né? É o que te diz com o aparelho fonador. Isso! Então, Lúcia, vamos voltar. Eu fiz a brincadeira da costela, né? E aproveitei para fazer a propaganda e convidar a Caola e o Chime. Estão convidados, sério mesmo. Vou mandar entregar convite para vocês dois. Só para os dois, mais ninguém. Aí, então continua. O que mais? Então, café eu estou perdendo. Café, leite derivados, alimentos pesados. Tudo isso é importante que seja evitado naquele momento que você vai estar usando sua voz, antes e durante. Mas aí vamos pensar... Então não preciso dispensar o café e nem... O café seria no intervalo da aula? Não. Não? O ideal é que fosse à noite, digamos assim, à tardezinha. Beber um café... Ou se fosse uma quantidade, ou se for uma quantidade muito pequena. Então, assim... Uma xicrinha? O ideal é evitar. Aí você vai falar, nossa, mas o que eu vou tomar, então, de manhã, no café da manhã? Não vai ser mais café da manhã. Não vai ser mais o café. Vai ser só da manhã. Também, não é só o café, mas chás, tudo que tem cafeína, ele pode estar estimulando, porque é diferente de uma pessoa que vai estar sentada, que vai estar trabalhando no computador, e uma pessoa como professor, que vai estar se movimentando o tempo todo. Então, ele pode provocar esse refluxo, né, esse uso. O refluxo é quando a tampinha do estômago abre. Isso. E aí tem o retorno,
E nem sempre a pessoa tem a sensação. Grande parte dos pacientes chegam lá, a gente visualiza as pregas vocais, elas estão avermelhadas em virtude de refluxo, e a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho sintoma. E como você visualiza? Abre a boca aí? Não, através de um exame que é o otorrino quem realiza, que é a videoestroboscopia, que nós conseguimos visualizar como é que está a movimentação de prega vocal, se tem algum tipo de lesão, algum tipo de problema instalado. E daí esse relatório chega a você? Isso, e a partir daí que nós desenvolvemos um tratamento. Interessante. É muito interessante. É claro que tem disfonias que são funcionais, que você olha lá, nossa, parece que as pregas vocais estão perfeitas. Mas aí você vai ver a movimentação, você vai ver a gravação do vídeo e você vê que elas não estão se fechando de forma adequada, estão se formando fendas, que são aberturas, que também necessitam de um acompanhamento. E até pessoas que chegam, o próprio ouvido, a gente está acostumado, a gente consegue ter a percepção também, muitas das vezes, quando tem um padrão de alteração. Então o fonoaudiólogo não é só essa parte fonadora? É fonoaudiólogo. O audiólogo é do ouvido o audiólogo também, daí já entra na audiologia, que são os exames de audição, né? Mas eu digo assim, como a gente trabalha no dia a dia e como se você tem uma carreira já um pouco maior, você consegue perceber as alterações de voz, as disfonias, que nem sempre a pessoa tem essa percepção. Para ela a voz está boa, mas a gente já consegue perceber que tem um indício aí de que tem alguma coisa de errado. Eu acho uma coisa que eu sempre achei interessante, quando eu me ouço falando num vídeo. É completamente diferente daquilo que eu estou ouvindo quando eu falo, né? Sim. Aliás, eu acho que no vídeo a minha voz é muito feia. O que você acha, Caora? É feia minha voz? Não, ela não fala. Consulte com a Lúcia depois. São essas dicas. É uma outra... Então vamos lá, deixa eu retomar Volta aqui. aí. Água, hidratação, né? alimentação saudável. Outra qualidade de sono, atividade física. Tudo isso vai contribuir para uma boa voz, uma boa qualidade de voz. Falar. Tá? Aí tem uma dica boa, você falou da alimentação, a maçã, já ouviu falar? Já, maçã é bom para tudo. Ela é boa, inclusive, principalmente, eu digo, mas porque ela trabalha A mastigação, a soltura, ela ajuda na articulação, além do poder de adstringência que ela tem. Né? Ô, Lúcia, mas quer ver, uma que eu acho que não deve fazer mal, um cigarrinho. Péssimo. Eu parei de fumar, já fazem 6 anos. Que bom, maravilha. Ele prejudica demais. Tudo. Ele afeta todo o sistema respiratório, trato vocal, principalmente pregas vocais, pele. Você tá direcionando para fonoaudiologia, isso, mas o é um cigarro todo. atrapalha tudo. E, inclusive, é um dos causadores, né? Um dos maiores causadores de câncer, de laringe e de pulmão. Esse negócio de câncer de laringe e pulmão, você tem alguma coisa, de laringe principalmente, você tem alguma coisa a dizer dentro da sua área? Mudança de voz, rouquidão, quem fuma, quem tem hábitos de fumo, de cigarro, sempre precisa, fumo e bebida, sempre tem que ficar atentos. A bebida também? Bebida também. É porque tem gente que faz uso concomitante, né? Cigarro e bebida. Mas e é claro que a bebida... Quando eu fumava era a coisa mais gostosa, a cervejinha com cigarrinho. E a bebida, ela irrita todo o tracto vocal também. E além do que, o que acontece? Ela tem um poder de anestesiar a região da faringe, e a pessoa, daí diminui a sensibilidade e a pessoa continua forçando, usando a voz, como se nada estivesse acontecendo. Então, ela mascara. Que horror. Então, é muito complicado. É muito ruim. Cigarro, bebida alcoólica, muito ruim. Eu fumava muito, Lúcia. Eu fumava 3 maços por dia. Eu acordava à noite, abria um olho só e fumava às vezes 2 cigarros ao mesmo tempo. Sim. Acabava de fumar um, acendia a outra e dormia outra vez. E é um vício, né? E aí terrível. Você tem que tentar identificar no paciente também. É fácil para falar para você, não é bom, é prejudicial. Mas a gente sabe que tem outras questões emocionais, sentimentais que estão envolvendo aquela pessoa, né? Igual trabalhar com voz, não é só pregas vocais, mas é um todo. É uma pessoa, é um ser humano, é um contexto que você tem que analisar, né, dentro de cada situação.
Eu depois para ele fumar, Lúcia, acabou tosse. Eu tinha uma tosse irritante. Sim. Acabou tosse, acabou um catarro Pigarro, desagradável. isso mesmo. Pigarro, essas coisas todas acabaram, faz parte do passado. Ótimo. E eu consigo caminhar muito. Correr eu não gosto de correr, não. Mas eu consigo caminhar muito. Né? Eu, quando viajo com a minha mulher, a última viagem nós andamos 150 quilômetros. Eu estava comentando com você lá embaixo, até furou o tênis. Né? Eu larguei o tênis no meio do caminho, porque furou o tênis de tanto que eu andei. Sim. Né? Então, olha só, a nossa conversa não acabou ainda não, tá? Nós vamos fazer uma pausa agora, né? Para a gente tomar um café. Uma água. Uma água, desculpa, uma água para hidratar Isso. a voz, né? Ok. E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Combinado. Ok.